O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, vem agora com as principais notícias de Israel. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E depois de 15 anos, o ministro das Relações Exteriores da Turquia visitou Israel. Foi uma retribuição à visita do presidente Herzog e aparentemente se abre um novo capítulo nas relações entre Israel e a Turquia, uma tentativa de reaproximar os países que estiveram afastados durante muito tempo, desde o episódio do Neve Marmara, que tentou chegar à costa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores da Turquia fez uma visita privada ao Monte do Templo e, portanto, evitou um problema em relação à presença de autoridades israelenses numa visita como essa. Esperemos que as coisas melhorem ao longo dos próximos meses, com a intensificação do comércio e do turismo. E o atual governo de coalizão conseguiu sobreviver a mais uma crise. Houve uma votação importante referente à concessão de bolsas de estudo aos soldados que terminam o serviço militar e havia uma disputa entre os vários partidos que de alguma forma foi resolvida fora do contexto da coalizão governamental. Partidos da coalizão se abstiveram de votar, partidos da oposição votaram a favor e assim a proposta foi aprovada. Parece que é dessa forma que esse governo vai continuar funcionando, aprovando somente aquilo que interessa à maioria dos partidos e não somente aos membros da coalizão. E a morte da jornalista americana palestina continua causando turbulência, pelo menos na mídia internacional. A CNN publicou esta semana um artigo controverso onde acusa diretamente os israelenses de serem responsáveis pela morte da jornalista, não só responsáveis pela morte, mas dizendo no artigo que o tiro que a matou foi intencional. E, portanto, não há nenhum tipo de evidência ainda em relação à bala que matou a jornalista e continua em poder dos palestinos. Israelenses e americanos estão fazendo pressão para que haja uma investigação conjunta, mas, por enquanto, os palestinos preferem se beneficiar desses episódios na mídia internacional. E a morte, esta semana, de um comandante iraniano da Guarda Revolucionária, um importante elemento da atividade iraniana na Síria, deixou Israel numa situação complicada depois que o New York Times anunciou que descobriu, através de fontes israelenses, que Israel foi a responsável por esse assassinato. Normalmente, Israel tenta se manter à margem, inclusive para não dar ao Irã munição para retaliações. Os iranianos, obviamente muito incomodados, já anunciaram que vão atacar alvos israelenses no exterior. Os turistas israelenses que se cuidem por aí. É isso por hoje. Até a próxima semana.